Chegamos em 12h59. Boa tarde. O Vasco está eliminado da Copa Sul-Americana, hein? Daqui a pouquinho tudo que rolou no empate com o Independente Del Valle em São Januário. Mas hoje tem Bragantino e Flamengo ao vivo na Globo, depois de Vale Tudo. Confronto direto na briga pela liderança do Brasileirão. O Lucas Rangel, direto de Bragança Paulista, onde vai ser esse jogo? Conta mais do Flamengo pra gente. Boa tarde, Lucas. Tudo bem, Mari? Um abraço para você, para todo mundo que tá ligado no Globo Esporte. O Flamengo tá pronto, mas cheio de desfalques, né, para enfrentar o Bragantino hoje aqui em Bragança. São 8 peças no total, peças da defesa, do meio-campo, do ataque, incluindo os 2 laterais esquerdos. Enfim, o técnico Felipe Luiz vai ter que improvisar mais uma vez o Varela na esquerda e a princípio vai com o Bruno Henrique mesmo, apesar do gol do Pedro, apesar da expectativa pelo Pedro, o Bruno Henrique deve começar como titular. Tem a notícia ruim dos desfalques, mas a notícia boa da chegada do Saúl, meio-campo espanhol de 30 anos, que estava no Sevilha, mas pertencia ao Atlético de Madrid. Chegou hoje de manhã ao Rio de Janeiro para fazer exames médicos, assinar contrato e vai ser novidade do Flamengo aí nas próximas rodadas do Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. O Flamengo, Mari, que não ganha do Bragantino aqui há um bom tempo, desde que o Bragantino voltou para a Série A em 2020, 5 partidas com 3 empates e 2 vitórias do Braga. O Flamengo tenta vencer então para se aproximar do líder Cruzeiro e evitar uma aproximação do próprio Bragantino. Vamos ver o campinho com a provável escalação do Mengão para logo mais às 9h30 da noite? Rossi no gol, Wesley na direita, zaga com Léo Ortiz e Léo Pereira e o Varela improvisado na esquerda, Everton Araújo na vaga do Alan, que também machucou, Jorginho e Arrascaeta, e no ataque Everton, Cebolinha, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Expectativa de um bom público hoje aqui em Bragança e também da torcida do Flamengo comparecendo para apoiar o Mengão. Jogo às 9h30 da noite com transmissão da Globo. Um abraço, Mari, para você. Valeu, Lucas. Outro. E o Flamengo tem mais uma crise para chamar de sua, hein? Agora, do chefe do departamento médico, Dr. José Luiz Junco, com o meio-campo, uruguaio de la Cruz. Prezado João, boa tarde. Vou tentar passar a situação do De la Cruz. E foi assim, com essa mensagem, que mais uma crise começou no Flamengo. Como se já não bastasse tudo que aconteceu com o Pedro nas últimas semanas. O comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável, beirou o ridículo. Não precisava me exporem da maneira que foi feita. Agora, a questão é com o uruguaio De la Cruz. Em 2023, o Flamengo pagou mais de 100 milhões de reais ao River Plate por ele. Mas até hoje, não conseguiu engrenar. Desde a chegada ao clube, foram 112 jogos do Flamengo. Em 26, ele ficou de fora por lesão ou para ser poupado. É quase um quarto das partidas. Jogador comprado em outra gestão, sem a menor condição, pois apresenta uma lesão crônica e irreparável no joelho direito e uma lesão também no joelho esquerdo. Essas falas foram todas do chefe do departamento médico do clube, José Luiz Junco, em um grupo de WhatsApp. E o Junco ainda disse mais. Estamos tentando fazer o possível para que ele possa participar, mas é muito complicado. E quanto à venda, só se houver algum clube que tenha interesse por outro motivo, e não para jogar futebol competitivo. Logo depois dessa mensagem vazar, Arrascaeta postou numa rede social uma foto com um companheiro. Se trata de cuidar dos nossos. Simples assim. Em nota, o staff do De la Cruz se pronunciou, dizendo que foi pego de surpresa e que a atitude não é ética nem correta. Também em nota divulgada há pouco, o Flamengo disse que a mensagem vazada não foi escrita por nenhum dos 5 médicos que compõem o departamento de futebol profissional do clube. A diretoria ainda afirmou que não vai comentar especulações. José Luiz Junco é chefe do departamento médico de todos os esportes do Flamengo. Em relação ao Dr. Junco, em relação ao WhatsApp ali, ao papo de WhatsApp, também não dá para entrar no mérito. Foi sem querer, foi de propósito, imagino que não tenha sido de propósito. Independentemente de ter sido sem querer, é um descuido desastroso, na minha opinião, que um profissional com a importância do Dr. Junco, médico de um clube com a importância do Flamengo, não pode cometer. Esse tipo de descuido é desastroso. E o jogador, eu me coloco no lugar do jogador, dos atletas, é óbvio que ele fica pé da vida. Compromete não só
a passagem dele agora no Flamengo como Valorização do atleta. como o futuro dele, esteja ele ou não. E aí já apareceu um outro membro, né, como disse o Pedro Henrique Torre, ali da parte médica do Flamengo, dizendo que não é assim, que estão tentando recuperar. Não sabemos, vamos acompanhar. O que disse o Runco é que praticamente a carreira dele acabou. Ele não tem condição de jogar profissionalmente. Foi o que apareceu ali no papo, não é, Eugênio? Eugênio, eu acho desastroso. Esse tipo de descuido não pode acontecer. Sim, lamentavelmente o que tem acontecido no Flamengo depois do Mundial de Clubes é uma série de disse-me-disses extracampo, né? Voltou a ser aquele Flamengo que toda hora vaza alguma coisa, tem algum comentário, alguém que sabe de alguma coisa. Até na véspera com a história do Gerson, né, Eugênio? Até na véspera com a história do Gerson. Sim. Virou o que o Flamengo sempre foi e que tinha deixado de ser recentemente. Eu cobri por muitos anos, né, os clubes do Rio de Janeiro, durante alguns períodos o Flamengo, e aquela coisa vazava de todo lado. Você chegava na Gávea, todo mundo sabia de alguma coisa, tinha um monte de informação que interessava A, B, C, D ou tal, e a imprensa tem que fazer o trabalho dela, a imprensa tem que divulgar as informações. Claro, checar a informação, se é verídica, e não pode ficar escondendo a informação. E o doutor Runco está envolvido numa questão política aí, né? Acho que a presença dele no clube hoje é uma presença também política por questões da eleição do BAP, né? Ele é ligado a grupos políticos e foi reconduzido, e aí ele tem uma rixa antiga com o Márcio Tanuri. Então, quando ele vai no bate-papo lá, no grupo lá de sócios do Flamengo, ele faz a alusão a isso, convocado pela outra administração, contratado pela outra administração, como quem coloca no médico anterior a culpa por aprovar um jogador que, segundo ele, tem um problema. Só que isso respinga na atual administração, porque é um ativo do clube, é um jogador que está lá dentro, que tem uma questão toda psicológica dele e com o grupo, você já viu o Arrascaeta se movimentar, e ele já coloca para vender vai ser muito difícil, quer dizer, já impossibilita uma venda. Eu acho que há clubes, há pouco tempo se falava no interesse do River Plate de repatriar o De La Cruz. O River Plate conhece bem, porque ele já saiu de lá. Sabe o que é o De La Cruz? Pelo valor que foi pago, não vai vender para ninguém, porque já é um jogador com uma idade um pouco mais avançada, já ficou mais algum tempo no Flamengo, não vai ser vendido pelo mesmo preço. Mas, sim, ele vai continuar a carreira dele, com algumas dificuldades. Ele está no Flamengo hoje. Então você fala assim, não vai jogar mais, o cara vai ficar fazendo o que lá dentro no dia a dia? E esse não é o discurso dos profissionais que estão dentro do departamento de futebol profissional. Que estão falando que estão fazendo um tratamento para que ele possa voltar a ter uma sequência como ele teve no primeiro semestre. Então, é muito desastrado. Eu acho realmente uma situação muito difícil de se sustentar. O apoio político que colocou o Runco lá tem que ser muito grande para mantê-lo depois do que foi feito com essa declaração. Não uma declaração pública, mas que se tornou pública a partir do momento que ele coloca num grupo que tem várias pessoas e alguém resolveu vazar. Então tá aí, nação rubro-negra. Hoje é dia de guerra, hoje é dia de decisão e hoje é dia de ver o Flamengo amassando a equipe do Bragantino com tudo. Eu estou na expectativa muito boa de que o Flamengo possa fazer uma baita, né, de uma partida, um baita de um jogo. Vamos torcer para que tudo dê certo, né, que o Flamengo consiga voltar para o Rio de Janeiro com os 3 pontos. Só que o assunto principal desse vídeo aqui é essa informação que acabou de sair, dizendo que o técnico do River Plate, Marcelo Gallardo, quer a volta de De La Cruz ao River Plate. O jogador, vou falar uma coisa para vocês, o Flamengo fez um alto investimento, é um jogador que passa assim por diversas lesões, né? Não tem mais clima para continuar no Flamengo, essa que é a verdade. De La Cruz não disse para que vê um jogador que atua muito pouco, né? Desde o início do ano, a gente vê que a diretoria do Flamengo, estamos preparando o De La Cruz para a Copa do Mundo de Clubes. Passou a Copa do Mundo de Clubes, o jogador não tinha condições de jogar. Então, assim, não tem mais como, não tem condições. Vou falar uma coisa para vocês, o River Plate fazer uma oferta de pelo menos ali 5 a 7 milhões de euros, tem que negociar o De La Cruz. Essa que é a verdade. O Flamengo não tem que mais ficar com o De La Cruz. Eu quero saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham, né, sobre essa saída, né, do De La Cruz. Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, fiquem com Deus e até a próxima!